Eu sou o professor Lorival. Estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje apresentaremos um assunto assim que causa muita dúvida nas pessoas, principalmente quando vão escrever. Trata-se do emprego da palavra senão ou se não. Então, para a gente dirimir as dúvidas que existem, é importante que a gente pense no seguinte: a língua portuguesa, ela traz muitas coisas assim complexas, algumas que carecem de uma análise mais aprofundada. Isso tem gerado dúvidas frequentes nas pessoas, principalmente em relação ao emprego de certas palavras, ao uso de certas palavras, à escrita dessas palavras. Então as dúvidas, elas existem, mas elas podem ser resolvidas, né? Então por isso é que nós decidimos trazer questões assim que causam alguma dúvida às pessoas, para a gente poder sanar essas dúvidas, procurar resolver de uma maneira um pouco aprofundada, né, dessas questões. Por isso eu gosto de analisar as palavras, explicar a classe a que elas pertencem, para que a gente possa entender. A palavra senão, né, como eu já disse, ela é uma palavra, né? Ela é uma palavra. Senão é uma palavra, não são duas palavras, é uma palavra. E essa palavra, na morfologia, ela pode ser uma conjunção, ela pode ser uma preposição e até pode ser um substantivo. Portanto, essa palavra, porque nós estamos tratando da palavra senão, ela pode ser enquadrada nessas classes gramaticais. Aí, para a gente resolver essa questão, é importante que a gente saiba para que serve uma conjunção, para que serve uma preposição e para que serve um substantivo. Conjunção é palavra que liga orações, preposição liga palavras, e substantivo serve para quê? Para dar nome às coisas, aos sentimentos, enfim, é uma palavra que nomeia os seres. Portanto, é importante que a gente saiba, antes de ver o sentido de cada uma delas, a que classe ela está inserida. Já a expressão, porque aí não é uma palavra, são duas palavras, é o se e o não. É uma expressão, forma uma expressão. A gente nem poderia dizer que isso é uma expressão, né? São, na verdade, duas palavras separadas. Cada uma tem a sua significação. Por exemplo, se você pegar, isolar o se, você pode entender que esse se ele pode ser uma conjunção integrante, uma conjunção condicional, ou pode ser um pronome oblíquo, um pronome átono, um pronome oblíquo átono. E nesse caso, o se não viria ligado ao não, porque ele sendo pronome oblíquo, do caso oblíquo, ele vem antes, no meio ou depois de um verbo, né? Então não tem nada a ver com a palavra não. O porém é sendo conjunção, porque aí nesse caso ela pode vir ligado a esse não. E o que é o não? O não é um advérbio, né? Um advérbio de negação. Normalmente esse advérbio ele vem fazendo uma negativa, né? Obviamente é uma negativa. Então, juntando o se, que seja uma conjunção, vai juntar com um advérbio de negação. Portanto, são duas palavras, e aí já começa
a primeira noção de diferença. O senão, a pronúncia é senão, é uma palavra. E se não, são duas palavras, né? O se e o não. Então, nós vamos apresentar cada uma delas, né, para vocês poderem ver qual a diferença e quando vocês vão usar senão e se não. Vamos começar pela palavra senão. Como a gente já disse, o senão é uma palavra que pode ser uma conjunção, pode ser uma preposição e pode ser até um substantivo. Então, essa palavra, ela pode ser empregada quando ela tiver os seguintes sentidos. Eu vou relatar aqui, mostrar para vocês os sentidos que essa palavra tem para ela ser empregada da forma como ela está aí, né? Ela é uma palavra, como eu já disse. Então, o primeiro sentido é o sentido de a não ser, exceto e mais do que. Por exemplo, nessa frase, Rafael não faz outra coisa senão estudar. Então, nesse caso, o senão é exceção, né? A não ser, mais do que. Então, Rafael não faz outra coisa a não ser estudar. Percebam aí que eu vou usar a palavra senão. Ele também pode ter o sentido, esse senão, essa palavra, de mas sim, mas também que seria a conjunção, conjunção adversativa ou até conjunção aditiva, né, com essa função. O certo é que é uma conjunção. Por exemplo, virou um escritor conhecido não apenas no Brasil, senão também no mundo inteiro. Então vejam que a palavra senão aqui, ela tem qual sentido? Ela tem o sentido de mas também. Mas também. Mas também no mundo inteiro. Então seria uma conjunção aditiva. Mas é uma conjunção. Sendo uma conjunção, você vai usar o senão. Uma conjunção, como a gente já disse, né? Que equivale a mas, ou mais sim, mas também. Isso aqui são conjunções coordenativas. Conjunções coordenativas. Então, essa palavra é uma conjunção coordenativa. Ela pode também ter o sentido de caso contrário ou do contrário. Por exemplo, leve a blusa, senão vai ficar com frio. Olha, duas ideias opostas. Duas ideias opostas. Conjunção adversativa, que é marcada pela oposição entre as duas frases. O outro sentido é o sentido de repente, subitamente, né? Subitamente, de repente. Eis, de repente, quando irrompe de meio da multidão uma mulher em prantos. Então, aqui o senão tem o sentido de repente ou subitamente, que é um advérbio, né, de tempo. Né? Então, vejam que o senão, sendo essa palavra, ele vem sempre com esse sentido. Agora nós vamos ver o se não, né? O se não, como já falamos, não é uma palavra, são duas palavras, né? Então, a gente vai empregar o se não, ele vai ser empregado com as funções morfológicas abaixo. Então, o que nós vamos aí analisar não é nem a segunda palavra, o não, é o se. Então, o que o se pode ser? Ele pode ser uma conjunção condicional. O fato dele vir com o advérbio não quer dizer muita coisa, né? O importante é que o se é condicional, ou seja, é uma conjunção subordinativa condicional. A ideia que ela passa para a relação entre as orações é de ser uma
condição. Por exemplo, vou perder a bolsa de estudo. Vou perder a bolsa de estudo. Aqui apareceu bolsas, mas é bolsa. A bolsa de estudo. Se não estudar corretamente. Quer dizer, o se não aí, ele está no sentido de ser uma condição, né? Qual é a condição? É não estudar corretamente. Então, isso aqui vai ser dado pelo se, que é uma condicional, ou uma conjunção condicional. Ele pode também aparecer no condicional, mas com o sentido de quando não, né? Mas é condicional também. É condicional também. Só que o sentido específico é de quando não. Você pode substituir a expressão se não por quando não. Fazer o exercício de gramática parecia tarefa difícil, se não impossível. Ou seja, quando não, impossível. É também uma conjunção condicional. Aí é o se, não. E pode também, o se, não, pode ser uma conjunção integrante. Obviamente que o se é conjunção integrante. E sendo conjunção integrante, ele vai sempre iniciar uma oração objetiva direta. E nesse caso, o se vem sempre depois de um verbo transitivo direto. Então, o se é conjunção integrante, é muito fácil de identificar quando ele vem colocado depois de um verbo transitivo direto, formando a oração substantiva. No caso, ela é uma oração substantiva. Toda oração que é introduzida por conjunção integrante, ela é chamada de oração substantiva. Então, por exemplo, observe aí, queríamos saber. Aí aqui nós temos o verbo saber. Ó. Aliás, nós não temos só um verbo, nós temos aqui uma locução verbal. Só que o verbo que traz toda a força de sentido é o verbo saber, que é o verbo principal. Então, queríamos saber. Ora, o verbo saber é um verbo transitivo direto. Queríamos saber se não havia perigo. Observe que a função do não é só ser negação. Na verdade, o se aqui é a conjunção integrante. E nesse caso, nós temos o se como introduzindo uma oração substantiva objetiva direta. Então, o se não é empregado como conjunção condicional, né? Porque todo mundo sabe que o se é condicional, e também como conjunção integrante, diferente da palavra senão. Lá não tem conjunção. Lá é uma palavra que pode também ser uma conjunção, só que é conjunção coordenativa. O senão, quando é condicional, é subordinativa, tanto sendo condição como sendo conjunção integrante, ele é uma conjunção subordinativa. Então, o senão é coordenativa e o senão é subordinativa. Essa é a diferença básica entre essas duas palavras. Quer dizer, se a gente quer entender isso, a gente tem que aprofundar sobre essas questões, né, que passam pelas questões principalmente morfológicas, né, que é a concepção que a gente tem da classe gramatical a que pertence uma palavra ou mais de uma palavra, né? Porque quando nós começamos a entender as classes gramaticais, nós vamos entender a finalidade delas, para que serve. E aí a gente começa a tirar dúvidas em relação ao emprego de algumas palavras. Eu espero que vocês tenham entendido essa nossa explicação e aguardo vocês num próximo vídeo.